Êxodo 9. Depois o Senhor disse a Moisés: entra Faraó e diz-lhe, assim diz o Senhor, Deus dos Hebreus, deixa aí o meu povo, para que me sirva, porque se recusares deixá-lo ir, ainda por força os detiveres. Eis que a mão do Senhor será sobre o teu gado, que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos. E o Senhor fará separação entre o gado dos israelitas e o gado dos egípcios. O Senhor assinalou certo tempo, dizendo, amanhã fará o Senhor esta coisa na terra. E o Senhor fez esta coisa no dia seguinte, e todo o gado dos egípcios morreu, porém o gado dos filhos de Israel não morreu nenhum. E Faraó enviou a ver, e eis que de gado de Israel não morrera nenhum. Então disse o Senhor a Moisés e a Arão, toma os punhos cheios de cinza do forno, e Moisés o espalhe para o céu, e tornar-se-á o pó miúdo sobre a terra do Egito, e tornará em sarna. E eles tornaram cinza no forno, e puseram diante de Faraó. E Moisés o espalhou, e tornou-se em sarna, que arrebentava em úlceras nos homens e no gado. Porém o Senhor endureceu o coração de Faraó, e não os ouviu. Então disse o Senhor a Moisés, levanta-te pela manhã cedo, e põe-te diante de Faraó. Assim diz o Senhor, Deus dos Hebreus, deixa aí o meu povo, porque esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre teu coração. Que saibas que há outro como eu em toda a terra, porque agora tenho estendido a mão para te ferir, a ti e ao teu povo, com pestilência, para que sejas destruído da terra. Mas deveras para isto te mantive, para mostrar o meu poder em ti, para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Tu ainda te levantas contra o meu povo, para não os deixar ir? Eis que amanhã, por este tempo, farei chover saraiva muito grave, qual nunca houve no Egito. Agora, pois, envia, recolhe teu gado, tudo que tens no campo. Todo homem, animal que for achado no campo e não for recolhido à casa, a saraivá cairá sobre ele, e eles morrerão. Quem dos servos do Faraó temia a palavra do Senhor fez fugir os seus servos, mas aqueles que não tinham aplicado a palavra do Senhor ao seu coração, deixou os servos e o gado no campo. Então disse o Senhor a Moisés, estende a mão para o céu, e haverá saraiva em toda a terra do Egito. E Moisés estendeu a sua vara para o céu, e o Senhor deu trovões e saraiva de fogo, corria pela terra. E fez chover saraiva sobre a terra do Egito, e havia saraiva e fogo, misturado entre muito grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito. E feriu em toda a terra do Egito tudo quanto havia no campo, desde homens aos animais. Também feriu todo cavalo do campo e quebrou toda a árvore. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia isto. Então Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhe, esta vez pequei, o Senhor é justo, mas eu e o meu povo ímpio. Orai ao Senhor para que não haja mais trovões de Deus, nem saraiva, e eu vos deixarei ir. Então disse Moisés, em saindo da cidade estenderei as mãos ao Senhor, e os trovões cessarão. Todavia quanto a ti e aos teus servos, eu sei que ainda não temereis diante do Senhor. E o linho e a cevada foram feridos, porque a cevada já estava na espiga. Mas o trigo e o centeio não foram feridos, porque estavam cobertos. Saiu, pois, Moisés de Faraó da cidade, estendeu a mão ao Senhor, e cessaram os trovões, a chuva, e não caiu mais sobre a terra. Vendo Faraó que cessou a chuva, e os trovões, continuou a pecar, e agravou seu coração. Assim o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito por Moisés. 10.
Depois disse o Senhor a Moisés: entra, Faraó, porque tenho agravado o seu coração e o coração dos seus servos, para fazer entre meus sinais no meio deles, para que contes aos ouvidos de teus filhos e dos filhos dos teus filhos as coisas que fiz no Egito, e os meus sinais que tenho feito entre eles. E assim foram Moisés, Arão, Faraó, e disseram-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: até quando recusas humilhar-te diante de mim? Deixa ir o meu povo, porque se ainda recusares deixar ir, eis que trarei amanhã gafanhotos, e cobrirão a face da terra, que a terra não se poderá ver, e eles comerão o resto do que escapou. E encherão as tuas casas, as casas dos teus servos, as casas dos egípcios, como nunca viram teus pais, nem os pais dos teus pais. E virou-se e saiu da presença de Faraó, e os servos de Faraó disseram: até quando este nos dá de ser por laço? Deixa aí os homens para que sirvam ao Senhor. Ainda não sabes que o Egito está destruído? Então Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó. E ele disse-lhes: ide, servi ao Senhor vosso Deus. Quais são os que hão de ir? E Moisés disse: havemos de ir com nossos meninos, os velhos, com nossos filhos e com nossas filhas e com nossas ovelhas, com os bois, havemos de ir, porque a festa do Senhor temos. Então ele disse: seja o Senhor assim convosco, como eu vos deixarei ir, a vós e aos vossos filhos. Olhai que há mal diante da vossa face. Não será assim. Andai agora vós, varões, servi ao Senhor. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre a terra do Egito, para que os gafanhotos venham sobre a terra e comam toda a erva da terra. Então estendeu Moisés sua vara sobre a terra, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental todo aquele dia e toda aquela noite. E aconteceu que pela manhã o vento trouxe os gafanhotos. E vieram os gafanhotos sobre toda a terra, e assentaram-se sobre todo o Egito. Muito gravosos foram antes deste, nunca houve tais gafanhotos, nem depois deles. Porque cobriram a face de toda a terra, de modo que a terra se escureceu. Comeram a erva, todo o fruto das árvores, e deixaram a saraiva, e não ficou verdura alguma nas árvores, nem erva no campo. Então Faraó se apressou a chamar Moisés e Arão e disse: pequei contra o Senhor vosso Deus. Agora, pois, peço-vos que perdoeis o meu pecado, somente desta vez, e que oreis ao Senhor vosso Deus, que tire de mim somente esta morte. Ele saiu da presença de Faraó e orou ao Senhor. Então o Senhor trouxe um vento ocidental fortíssimo, o qual levantou os gafanhotos e os lançou no mar. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpam. E Moisés estendeu a mão para o céu, e houve trevas espessas em todo o Egito por 3 dias. Então viu um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar. Mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Então Faraó chamou Moisés e disse: ide, servi ao Senhor somente com as vossas ovelhas, vossas vacas. Vão também convosco as vossas crianças. Moisés, porém, disse: tu também darás em nossas mãos sacrifícios e holocaustos, que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. E também o nosso gado há de ir conosco. Nem uma unha ficará, porque daquele havemos de tomar para servir o Senhor nosso Deus, porque não sabemos com que havemos de servir ao Senhor, até cheguemos lá. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não os quis deixar ir. Disse-lhe Faraó: vai-te de mim, e guarda-te, que não mais vejas o meu rosto,
porque no dia em que vires o meu rosto morrerás. E disse Moisés: bem disseste, eu nunca mais verei o teu rosto.